Igrejas, só até aqui. Quem diz amém, meus irmãos? A igreja pode sentar. E nós vamos trazer uma palavra de reflexão à igreja, baseado no tema para onde caminha, ou para onde anda, ou para que direção vai a igreja. Eu estava pregando ontem, na 1ª de maio, na abertura da festa, que vai até domingo, e eu disse que a arca de Noé, ou a arca que Deus mandou Noé construir, é a maior tipologia da igreja. Porque na arca, como eu falei ontem, Deus mandou Noé colocar 7 pares de animais limpos, mas também mandou colocar 1 par de animais imundos. E o que aplicação teológica tem essa orientação que Deus deu a Noé? É porque dentro da igreja, como dentro da arca, não tem só pessoas perfeitas, fazendo tudo correto. Existem pessoas doentes que ainda estão sendo trabalhadas. Mas dentro da igreja, as coisas más, elas não podem superar as coisas boas. Quando as coisas ruins têm uma intensidade maior dentro da igreja do que as coisas boas, esta igreja está perdendo completamente a essência. Assim como dentro da arca de Noé, 7 pares de animais limpos eram colocados em detrimento a 1 par de animal imundo, assim como dentro da arca, as coisas boas da igreja, as qualidades, as virtudes bíblicas têm que superar as coisas ruins. Uma outra coisa importante, irmãos, é que dentro da arca tinha fedor, tinha coisas ruins, era cobra, era leão, era elefante. Agora imaginem o fedor que tinha ali dentro daquela arca. Dentro da igreja não tem só aroma, dentro da igreja tem algumas coisas que incomodam. Mas comparando o que tinha dentro da arca com a tempestade que estava lá fora, milhares de pessoas morrendo, e aquela grande tempestade das comportas do céu que se abria, e as fontes das águas subterrâneas que se abriram, 10.000 vezes está dentro da arca do que está lá fora. Então, irmãos, diante de tantos problemas, diante de uma igreja imperfeita, diante de uma igreja com problema, é 10.000 vezes você estar aqui dentro do que você está lá fora. É muito melhor estar dentro da arca, porque estar dentro da arca significa certeza de preservação e certeza de subsistência diante de todas as lutas. Mas, irmãos, esse texto, o Senhor revela a João o mistério das 7 igrejas, e ele fala aqui dos 7 anjos e as 7 igrejas, os 7 castiçais e as 7 estrelas. E aí a Bíblia diz que o anjo revela a João e diz: olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, ele representam, ou são exatamente as 7 igrejas. E aí depois ele começa a escrever de forma específica a carta a cada uma dessas igrejas. E aí a gente numera que foram 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas, irmãos, cada uma delas, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, todas elas viveram momentos de muito avivamento. Mas todos eles tiveram que enfrentar problemas muito sérios na sua caminhada. Uma certa vez diz assim: mas por que se prega tanto para a igreja? Será que a igreja é tão doente, tão imperfeita, tanto problema? É porque, irmãos, em todos os momentos a igreja teve dificuldades, teve problemas para ser orientados e serem tratados. Mas é importante a igreja se voltar para a palavra para que ela não morra, porque uma igreja pode morrer. Um dia eu estava pregando e dizia assim: olha, a igreja, se não estiver avivada, o futuro dela é a sepultura espiritual.
A igreja de Cristo, de uma forma geral, ele sempre vai manter viva, mas uma igreja local, ela pode morrer, ela pode fechar as portas, ela pode ser sepultada. E o que pode acontecer, ou o que pode levar uma igreja à morte? Mas eu estava fazendo uma pesquisa em relação a essas igrejas da Ásia, e nós observamos que nenhuma dessas igrejas que existiram, não existe mais. Se você tiver a oportunidade de ir à Ásia, na cidade de Pérgamo, e qualquer uma dessas cidades só tem as pedras, as ruínas, porque as igrejas completamente morreram, se acabaram. E exatamente aonde estavam edificadas essas igrejas, sabe quanto percentual de evangélicos tem lá? 1%. Igrejas que no passado viveram avivamento, viveram batismo com o Espírito Santo, eram cheios, pregavam, enviavam missionários, faziam a palavra, era um poder de Deus extraordinário. Aos poucos essas igrejas morreram e foram sepultadas, de forma que hoje lá só tem 1% de evangélico. A igreja que enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre lá para Belém do Pará, que foram percursores e pioneiros do maior avivamento pentecostal do mundo, o Brasil, vai lá em Filadélfia, na igreja Filadélfia, lá na Suécia, vai ver como é que está aquela igreja morrendo aos poucos. Então uma igreja, ela pode morrer, e o que é que pode acontecer, que pode levar uma igreja à morte? A primeira coisa que eu quero pontuar aqui, que leva uma igreja a morrer espiritualmente, é quando a igreja se afasta da verdade. Irmãos, a igreja precisa estar firmada sobre a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As coisas que acabaram com a igreja de Tiatira e com a igreja de Pérgamo foi exatamente as heresias, falsos mestres que trouxeram uma outra ideia de evangelho, os seguidores da doutrina de Balaão, aqueles irmãos que tentaram perverter a igreja, colocando dúvida na essência da verdade das Escrituras e relativando a essência doutrinária da palavra. E esta igreja, ela perdeu-se completamente. Ela se corrompeu na teologia e ela também se corrompeu na ética. Ela perdeu o rumo porque ela se afastou, abandonou a fidelidade das Escrituras. Ela se afastou dos preceitos de Deus. O diabo quer uma igreja em que ele possa influenciar. O diabo quer uma igreja que não conheça a Bíblia, não defenda a Bíblia, não se alimente da palavra. Mas eu só conheço uma coisa que mantém o fogo aceso na igreja: é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Só a palavra pode manter o fogo aceso. Não é coreografia, e eu gosto de ver. Não é estrelas, não é métodos. Quem rasga o coração do crente, quem impacta a vida do crente, quem coloca o fogo no altar e quem mantém esse fogo queimando, é a fidelidade à palavra, é a fidelidade à verdade das Escrituras. Quem diz amém, meus irmãos? Quem diz amém, meus irmãos? Pérgamo e Tiatira ficou uma igreja sem padrão. Tudo era normal, tudo era permitido, não havia limite. Você já ouviu aquele crente que diz assim: eu quero ser crente, mas eu não quero ninguém governando minha vida? Você já ouviu esse tipo de crente que está crescendo? Já tem mais de 10 milhões, que são os chamados desigrejados. Eles não querem vínculo, eles não querem pastor, eles não querem dar satisfação de sua conduta, eles não querem ser acompanhados. É exatamente isso. Quando se afasta da palavra, a igreja perde o rumo e ela vai morrendo aos poucos. Mas glória a Deus, porque o Senhor sempre mantém a atalaia, tição tirado no fogo. Crente que debaixo de oração
oração e com a palavra mantém o fogo aceso. Tem crente desse aqui? Levanta a mão e dá um brado de glória para o Senhor. A igreja de Pérgamo morreu. A igreja de Tiatira também morreu. Vai lá para ver se essas igrejas estão vivas. Por quê? Porque foi atrás da doutrina de Balaão. Foi atrás, se afastou da verdade bíblica. Se afastou dos ensinamentos bíblicos. Há uma coisa muito perigosa que eu quero dizer para a igreja. Quando hoje o modismo que começou nas universidades está entrando nas universidades teológicas, nos seminários, na parte acadêmica, e está entrando na igreja, começa lá em cima e termina na igreja. É a relativação da verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um entende de uma forma, e aí nessa relativação vai tirando a essência da verdade absoluta. Mas eu quero dizer para Satanás, e quero dizer para a igreja remida, que a verdade de Deus não é relativada, é absoluta, e só existe uma única verdade, a verdade que liberta, Jesus de Nazaré. Alabaia Shurianda Rabanaha Arabacandara Shuridecanas. O que a Bíblia diz, ela diz no Brasil e diz em qualquer lugar do mundo. O que a Bíblia diz para essa geração é a mesma coisa que diz para a geração antes. Tem que ter cuidado com essa relativação. E por aí vai. Não é bem assim. A Bíblia não diz desta maneira. Eu acho que é assim, mas fulano acha diferente. Como se a Bíblia ela não tivesse uma essência absoluta na interpretação. A morte de uma igreja pode acontecer. Pérgamo morreu, Tiatira morreu também. Exatamente quando ela se afasta da verdade. E duas coisas têm sido prejudiciais para a igreja. Primeiro, o liberalismo desenfreado. O que é o liberalismo desenfreado? Todo mundo tem liberdade de pensar, de achar e de criar o modelo de fé que quer para si mesmo. Como se não houvesse limite, como se a Bíblia não norteasse alguma coisa. Cada um é livre para pensar e ter a ideia que quiser de Deus, estabelecer o tipo de relação que quiser de Deus e viver da maneira que você entenda a Bíblia e não da maneira que a Bíblia de fato é. E esse liberalismo que tem começado desde as faculdades teológicas tem levado muitos crentes ao esfriamento. Muitos crentes ao esfriamento. Há um outro perigo que é o perigo do misticismo. E a igreja mergulhou de forma terrível no misticismo. Ou seja, é exatamente a qualquer custo inventar alguma coisa. Todos os tipos de símbolos para despertar e cativar a fé das pessoas. Aí vem um sal, vem a rosa, vem a fogueira, vem um monte de coisa. Isso também tem prejudicado e a igreja se afastando da verdade. Aí o crente agora não vai mais orar. Perdeu aquele entendimento de que crente tem que orar, e quanto mais oração, mais poder. E agora a oração e o sacrifício é substituído pela ideia do determinismo. Você determina e acontece. Ei, irmão, você quer receber? Determina. Acaba não ora, é preguiçoso. Vocês oram, não oram, não há consagração, não há vida de dedicação. E ele diz: eu tenho autoridade para determinar o que eu quero e acontecer. E muita gente está se afastando da verdade. Aí agora não se ora mais, não se dá mais importância à oração, não se dá mais importância à escola dominical. É uma vida supersticiosa, envolvida uma fé mística e afastando os crentes da palavra. E Deus não se relaciona a partir de símbolo. Deus quer vidas no altar. Deus quer vidas prostradas diante dele. Deus quer pessoas buscando a essência da sua palavra. É assim que o Senhor quer, irmãos.
E aí muitas pessoas dizem, mas há uma multidão de pessoas seguindo a essas igrejas que mergulharam desenfreadamente no misticismo. Mas nem tudo que está dando certo está certo. Há igrejas que estão com 10 mil pessoas, estão 10 mil pessoas doentes, enganadas, num evangelho fraco, num evangelho que não é o evangelho genuíno da palavra, no leite que não muda, que não alimenta. Mas aqueles que querem a palavra, ele deseja a palavra, ele cria raízes e ele caminha sobre a terra de posse de vitórias. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que dão mais valor a uma rosa, a um sal, a uma água ungida, do que ler a Bíblia, do que orar, do que dobrar o joelho. A igreja não precisa dessas coisas. A fé da igreja é despertada pelo ouvir a palavra de Deus. É através da palavra que vai acontecer o milagre. Fica na tua posição, porque o que há de vir virá e não tardará. Quem pode dar um glória a Deus? Cuidado, porque o fim dessas igrejas é a morte. Cuidado, porque quando não morre a instituição, morrem os crentes internamente, porque perdeu o aptidão de ler Bíblia, de escola dominical, de oração, de consagração, de jejum. É o evangelho da mágica. Vai acontecer uma mágica na minha vida, mas não há uma base, não se cava poço, não se entra para buscar água. E é isso que Satanás quer fazer com a igreja. Ele quer uma igreja de águas rasas na relação com Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque o Senhor levanta tesouros tirados do fogo aqui nesta noite. Oh, aleluia. Irmãos, quando uma igreja morre, a morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. A igreja de Pérgamo era uma igreja dividida. Ela estava entre a fidelidade de Deus e o apego ao mundo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas ainda estão apegadas ao mundo. A igreja de Tiatira, quando a gente vai ler o conteúdo da igreja, a gente vai perceber que aquela igreja, ela estava tão dividida e ela estava tão envolvida com o mundo, que eles suportavam e toleravam a imoralidade sexual dos seus membros. Era uma bagunça toda. Fulano traía ciclano com o outro da igreja, o outro da igreja traía a mesma irmã da igreja com o outro, mas o terceiro já traía a irmã com o outro, e o outro traía com o outro, e tudo dentro da igreja. E o povo fechava os olhos e dizia: não tem problema nenhum. E o pecado aumentando, o pecado entrando, e a igreja morrendo. Porque uma coisa que mata a igreja é pecado. Alguém pode transgredir, se acidentar na caminhada, mas pecado tem que ser tratado com antibiótico. E antibiótico para pecado é oração, é fé, é arrependimento, é a palavra. Não pode tratar pecado como animal de estimação. Pecado é pecado. E se você quer ter comunhão com Deus, se arrependa e se encha da graça de Deus. Xarabaya Shuriandarabanahash. Pecado é pecado, eu não posso lhe dizer diferente. Tiatira morreu porque ela tolerava a prática imoral. Os membros estavam tudo imorais sexualmente. A igreja de Sardes era uma igreja que não tinha heresia, não tinha perseguição,
Mas a maioria dos crentes daquela igreja tinham suas vestes manchadas e contaminadas pelo pecado. Era uma igreja que não corrigia, que não tinha disciplina. Eu vi a moda dessas novas igrejas, chamada movimentos neopentecostais, é dizer assim: aqui ninguém disciplina ninguém. Aqui é proibido proibir, e aqui não se disciplina ninguém. E aí as pessoas congregam, mas vivem com uma vida de pecado. Isso é evangelho de Jesus não, irmãos. Evangelho de Jesus é do acolhimento, do perdão, da restauração, mas tem que haver arrependimento. Quem pode dizer amém, meus irmãos? E quando a igreja não trata com seriedade a palavra, ela morre espiritualmente. Ela vai morrendo aos poucos. Quando a igreja ela está conformada com o mundo, o candeeiro da igreja ela é apagado e é removido. Há uma frase muito bonita de um certo homem de Deus que diz assim: fui procurar a igreja e encontrei no mundo. Fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Porque muitas coisas hoje não tem mais diferença entre jovem crente e jovem não crente. Os jovens não crentes, eles entenderam que precisam ter uma vida sexual ativa cada vez mais cedo. Esse é o perfil do mundo. Mas se você fizer uma sondagem entre os jovens não jovem crente, a maioria dos jovens crentes estão também com a vida sexual ativa cada vez mais cedo. E estão fornicando. Aí eu pergunto, qual a diferença do jovem crente para o não crente? Se o crente fornica, se o não crente fornica e o crente fornica e nada acontece, tem alguma diferença? Aí sabe o que acontece com isso? O diabo vai querer tirar a diferença entre igreja e mundo, para matar a igreja, para sepultar a igreja, para que a igreja morra. Mas nós mantemos o fogo aceso, porque nós cremos na palavra. Quem pode dar um glória a Deus? Alabaia Shuriandarabanaha. Tem pessoas que escondem os seus pecados. Tem pessoas que passam 12 meses sem ceiar. Tem pessoas que correm da ceia porque tem medo de ser questionado por alguém e dizer assim: por que você não pegou o pão? Porque não resolve o seu problema moral. Se conserte, a graça de Deus é misericordiosa. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas tem que deixar. A igreja, a palavra de Deus diz: ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é Edilson que está dizendo, é a palavra. Há pouca diferença. Há muita pouca diferença hoje. Mas o Senhor alerta a igreja para manter a chama viva. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Terceiro e último lugar, a morte de uma igreja pode acontecer quando ela não discerne a sua decadência espiritual. Sardes dizia assim, sabe qual foi a mensagem de Deus para a igreja de Sardes? Tens fama de que vive, mas estás morta. Às vezes tem pessoas que acham que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Mas ainda vou na igreja, pastor, nasceu eu vou. Mas você não parou para discernir que você está morrendo aos poucos. Essa é uma palavra de fortalecimento e despertamento. Cuidado, porque a vontade de ciclo de oração não tem mais, a vontade de EBD não tem mais,
A vontade de doutrina não tem mais. A vontade de visitar não tem mais. Aí por último, vai acabar a vontade de vir no culto no domingo. Aí quando você abrir os olhos, aí Satanás já te sepultou, ó. Porque você pensou que estava vivo, mas você estava morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos. Aí perdeu a vontade de ler a palavra, de viver a palavra, e vai esfriando. Mas há uma esperança. A palavra de Deus diz que o pavio que fumega não se apagará. E a cana quebrada o Senhor vai restaurar. Quem pode dar um glória a Deus bem forte nessa hora? Sardes tinha fama de que era viva, mas era morta. Às vezes você pensa que está abafando. Eu estou bem, mas você não está bem não. E você nem tem a condição de discernir a sua vida espiritual. Por fim, queridos, a igreja de Laodiceia, ela dizia assim: eu sou rica, eu tenho tudo e não me falta nada. Sabe o que é que o Senhor disse para ela? Tu és uma igreja cega, nua, pobre, miserável, e o conselho que eu te dou: compras de mim ouro refinado, receba da minha parte colírios para abrir os teus olhos, e receba da minha parte vestes brancas para cobrir a tua nudez espirituais. Deus tem colírio para crente aqui hoje. Deus tem vestes espirituais para crente aqui hoje. Alá, fica de pé. Oh, Rabaia Shurianda Rabanash. Oh, Rabanaia Shurianda Rabanash. Enquanto o ministério de louvor está cantando aí, a gente vai lavar as mãos.